Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Tô eu aqui com mais um caso bombástico para vocês. Eu tenho certeza que assim como eu, vocês vão ficar bastante indignados com a história de hoje, mas é aquilo, né? Não tem como não se indignar com os fatos que eu trago aqui no canal. Vocês já vão entender do que eu tô falando, mas antes, se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e mostrando o meu dia a dia. Eu vou pedir também logo no começo do vídeo que você deixe o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. O caso de hoje se passa em West Bloomfield, que é um subúrbio encantador da cidade de Detroit, que pertence ao estado norte-americano do Michigan. Um lugar onde a vida seguia calma e tranquila, onde todos pareciam viver em perfeita harmonia. Mas essa serenidade foi abruptamente abalada no dia 18 de maio de 2012, quando um jovem de 17 anos fez uma ligação desesperada para o 911. O que deveria ser apenas mais um dia pacífico se tornou em um verdadeiro pesadelo. Quando o operador do 911 atendeu a chamada, ele percebeu imediatamente que algo estava muito errado. A respiração do garoto estava ofegante e a única coisa que ele conseguiu dizer foi que a sua avó havia o atacado e que ele estava à beira da morte. A urgência no ar fez com que os agentes se apressassem até a casa, mas enquanto estavam a caminho, disparos ecoaram pela vizinhança, e o grito de socorro do garoto foi a última coisa que as pessoas ouviram. Ao chegarem na residência, a cena que se desenrolou era de partir o coração. Uma mulher de cerca de 70 anos abriu a porta com as mãos levantadas, pronta para se entregar. Sandra Lane era uma figura conhecida e querida na vizinhança de West Bloomfield. Ela era casada com um homem chamado Fred Lane, com quem compartilhava uma vida tranquila e repleta de amor. A dona Sandra era mãe de 5 filhos e avó de 9 netos. Ela se dedicava a aproveitar a aposentadoria ao lado do Fred, seu marido, e também o cachorrinho da família. Até então, a Sandra era vista como a doce avó que sempre recebia a família de braços abertos e sempre fazia um bolinho para os netos. O clima calmo da sua vida virou de cabeça para baixo quando a sua filha Jennifer enfrentou um divórcio bem difícil. O estresse se intensificou ainda mais quando a neta da Sandra, uma garotinha, foi diagnosticada com um tumor cerebral. Embora fosse tratável, a situação exigia que a Jennifer e o seu ex-marido Michael se dedicassem completamente à filha, deixando o outro filho do casal, o Jonathan, sem supervisão nenhuma. E foi assim que a Sandra, querendo ajudar a sua filha, resolveu acolher o seu neto Jonathan em sua casa, principalmente para aliviar um pouco a carga da filha que já estava pesada, tendo que lidar com toda a questão da saúde da sua outra neta. Nos primeiros meses, tudo parecia promissor. O Jonathan era um garoto vibrante, apaixonado por tecnologia e recém-aceito na Universidade de Eastern Michigan. Mas, como em um roteiro de filme de terror, as coisas começaram a desmoronar. O comportamento do Jonathan começou a se tornar destrutivo e o jovem começou a experimentar algumas coisinhas diferentes e em pouco tempo ele se viu envolvido em um mundo dos entorpecentes, incluindo uma substância chamada Space, que estava em alta entre a garotada daquela região. A vida da Sandra se transformou em um verdadeiro inferno. As brigas entre ela e o Jonathan tornaram-se frequentes e mesmo as chamadas da vizinhança para a polícia não resultaram em nada, já que não havia uma queixa formal por parte da Sandra. Ela acabava passando a mão na cabeça do neto. A situação ficou ainda mais grave quando Jonathan sofreu uma overdose. Ele conseguiu se recuperar, mas para sua avó ele estava passando de todos os limites e precisava ser parado.
O que acabou acontecendo, já que pouco tempo depois de se recuperar, ele acabou sendo preso por posse de substâncias ilícitas. Então ele acabou sendo parado de qualquer forma. A preocupação da Sandra só aumentava e um dia, enquanto ela assistia às notícias, a mulher ficou horrorizada ao saber de um crime brutal próximo à sua casa, onde dois jovens, sob o efeito de uma substância chamada Space, tiraram a vida do pai adotivo de um deles. A mídia alertou os pais para ficarem atentos ao que os seus filhos estavam consumindo. Enquanto isso, Jonathan estava cada vez mais envolvido com uma turma estranha. Ele trazia amigos para casa sem avisar e era sempre um povo muito esquisito. Essas visitas inesperadas de pessoas que a Sandra não confiava nem um pouco fizeram a mulher tomar uma medida drástica e ela solicitou uma licença para posse de arma e comprou uma pistola semiautomática de 9 milímetros. No dia 18 de maio de 2012, a Sandra levou o Jonathan para fazer o teste narcótico que o tribunal havia ordenado. O clima estava bem tenso e pesado, e como se não bastasse, o resultado foi um verdadeiro desastre. O jovem testou positivo para várias substâncias sintéticas. Aquela situação era basicamente um prego no caixão, porque se o próximo teste confirmasse o mesmo resultado, o Jonathan poderia acabar atrás das grades e seria bem difícil tirá-lo de lá. A notícia caiu como uma bomba para Sandra, e enquanto ela dirigia de volta para casa, eles começaram a discutir, e ela parou o carro e deu uns puxões de orelha no jovem. Por volta das 4:30 da tarde, eles finalmente chegaram em casa. A Sandra pediu para o Fred, o seu marido, que levasse o cachorro para passear e pediu que ele ficasse um tempo fora. Ela falou que avisaria quando ele pudesse voltar. Ele, sem perguntar, seguiu as instruções, presumindo que a esposa queria ter uma conversa séria com o adolescente. Às 5:27 da tarde, o telefone da emergência tocou e do outro lado da linha estava a voz trêmula do Jonathan. Ele disse: "A minha avó atirou." A operadora, gente, ficou alarmada e ela pediu para ele não desligar. Enquanto isso, os policiais aceleravam em direção ao endereço da Sandra. O Jonathan ainda estava na linha com a operadora, mas mal conseguia articular as palavras. Ele apenas repetia que havia sido atingido e que precisava de ajuda. O Fred, que estava passeando com o cachorro no parque, avistou a viatura da polícia passando em alta velocidade e uma intuição estranha o fez pensar que eles estavam indo para sua casa. A última coisa que ele imaginava era que aquela situação havia tomado proporções tão extremas, mas havia tomado. Os oficiais chegaram à residência e, ao ouvir as sirenes, a Sandra saiu pela porta da frente com as mãos levantadas em um gesto de rendição. Aos prantos, ela confessou ter tirado a vida do neto. Ela os conduziu até o quarto do Jonathan, onde o corpo já estava no chão e uma grande poça de líquido vermelho ao seu redor. Havia 9 cartuchos de munição e uma pistola semiautomática Glock de 9 milímetros. Os peritos não demoraram para notar que o jovem havia sido atingido por 5 vezes, 3 no peito, uma no abdômen e outra no braço. Apesar de ter sido levado ao hospital, a situação era bem crítica. Ele havia perdido muito sangue e às 18 horas foi declarado o óbito. A autópsia revelou que o Jonathan havia consumido entorpecentes horas antes do trágico acontecimento, o que poderia indicar um surto de violência contra a avó, levando-a a disparar em legítima defesa. Uma outra informação que os médicos repassaram para as autoridades é que os disparos não atingiram órgãos vitais. Entretanto, a alta quantidade de substâncias ilícitas aumentou drasticamente a perda de sangue. Isso significa, na prática, que caso ele não tivesse consumido aquelas substâncias, talvez ele teria sobrevivido ao incidente. A Sandra não foi presa imediatamente, pois apresentava um ferimento na cabeça e foi levada a uma clínica para ser examinada. Durante o atendimento, ela conversou com as enfermeiras sobre como o Jonathan era um bom neto e expressou seu pesar pelo que havia ocorrido com ele. Ela chorava muito e dizia estar arrependida. Ela parecia tão pequena e frágil que ninguém conseguia imaginar que aquela mulher havia tirado a vida
de alguém apenas horas antes. Assim que ficou claro que seu ferimento não era grave, as autoridades a levaram para a delegacia para ser interrogada. Enquanto isso, os investigadores analisavam a cena do crime e apreenderam a arma da Sandra, descobrindo inclusive que ela havia disparado 10 vezes, embora apenas 5 balas tivessem atingido o Jonathan. Isso complicou a sua situação, pois era estranho que alguém que apenas quisesse se defender disparasse tantas e tantas vezes. Para as autoridades, a quantidade ali, né, de disparos demonstrava que a mulher estava com muita raiva e muito descontrole. Os agentes estavam ansiosos para ouvir o relato da Sandra e, segundo a sua versão, naquele dia o Jonathan ficou extremamente agitado após o teste positivo. Durante o trajeto de volta para casa, ele começou a discutir com ela. Ao chegarem na residência, o Jonathan exigiu que a Sandra lhe desse dinheiro e as chaves do carro, porque ele queria sair para comprar mais, né, substâncias. Quando ela se recusou, ele a xingou e a briga entre os dois se intensificou. A situação acabou se agravando quando a discussão se deslocou para o quarto do jovem. Apesar de seus esforços para fazê-lo reconsiderar, ele estava irredutível. Em um momento de desespero e medo, a Sandra correu para pegar a arma que tinha guardado. Quando voltou, um confronto enorme começou. O Jonathan, que era um homem jovem e claramente mais forte que a sua avó, empurrou a Sandra e ela acabou batendo a cabeça. Foi nesse momento que a mulher percebeu que a única saída seria disparar para se proteger. Questionada pelas autoridades se ela realmente queria tirar a vida do neto, ela respondeu que definitivamente não. Ela disse que agiu por medo e que ainda o amava. Ela disse que primeiro tentou assustá-lo, disparando aleatoriamente, e quando percebeu que ele iria mesmo atacá-la novamente, aí sim o seu alvo foi o garoto. Ela disse que naquele momento sentiu que se não fizesse isso, iria morrer. Só que havia uma coisa que estava incomodando os investigadores. No porão da casa foram descobertas marcas de pegadas de sapatos manchadas com sangue. Essas evidências foram submetidas a testes de DNA que revelaram uma correspondência com o perfil do Jonathan. Era praticamente impossível que ele tivesse conseguido se arrastar até lá após ser atingido pelo primeiro disparo. Inclusive, ficou claro que o Jonathan permaneceu em seu quarto durante todo aquele tempo. Os especialistas então começaram a traçar um novo cenário. Após uma sequência inicial de disparos, a Sandra havia pisado no líquido vermelho que estava no chão do quarto e decidido a descer até o porão em busca de mais munição. Enquanto isso, Jonathan fez a ligação para o 911. Na gravação da chamada era possível ouvir a Sandra subindo novamente e disparando mais uma vez contra ele. Como sabemos, ao todo foram 10 disparos, um número exagerado para alguém que alegava estar apenas se defendendo. A história de que inicialmente ela queria assustar o garoto também não era convincente, já que existia essa evidência de que ela havia ido até o porão e depois voltado para terminar o serviço. Para as autoridades, a mulher queria ter certeza que o garoto não sobreviveria. Os investigadores disseram que se realmente ela temesse por sua vida, teria corrido, teria abandonado o local e não descido para o porão para recarregar e voltar para terminar o que tinha começado. Naquele momento ela teve tempo, ela teve escolha, ela podia ter saído pela porta e ido embora, mas não foi o que ela fez. Também não fazia sentido ela não ter chamado uma ambulância para ajudar o Jonathan, já que ela não tinha a intenção de tirar a vida dele. E para completar, a Sandra não apresentava ferimentos graves. Ela era uma mulher muito pequena e frágil, então se o Jonathan quisesse machucá-la, ele teria conseguido. A história da suposta luta desmoronava e os agentes não tinham dúvidas. A Sandra intencionalmente havia tirado a vida do seu neto. Apesar disso, a mulher precisava ser julgada. Ela foi detida sem direito à fiança e foi transferida para a prisão do condado de Oakland, onde ela ficou aguardando a sua primeira audiência. O funeral do Jonathan aconteceu no dia 22 de maio de 2012, em uma cerimônia que reuniu dezenas de alunos das escolas que ele havia frequentado.
Seus pais, perplexos com a situação, concederam entrevistas afirmando não ter conhecimento das desavenças entre a Sandra e o Jonathan. Em 12 de julho de 2012, a Sandra foi formalmente acusada de assassinato em primeiro grau. Ela se declarou inocente, alegando que agiu em legítima defesa. No tribunal, cercada por amigos e familiares, apenas os pais do Jonathan estavam ausentes, dedicando-se a cuidar da sua filha mais nova. Na sua vez de relatar os eventos daquele fatídico dia, a Sandra parecia hesitante e desatenta, frequentemente fazendo pausas e alegando não se lembrar com clareza de todos os fatos que haviam acontecido. Quando a promotora, a assistente Kelly Messi, a questionou se ela havia disparado contra o seu neto, a Sandra começou a balançar-se na cadeira, visivelmente angustiada e nervosa. Após um silêncio bastante constrangedor, ela pediu uma pausa e, ao retomar, enfatizou que disparou contra o Jonathan porque temia por sua vida e não conseguia controlar a situação. Tudo estava fora de controle e ela não teve saída. No entanto, gente, as evidências em sua defesa eram bem escassas e o júri tinha a difícil tarefa de decidir se ela era culpada de assassinato em primeiro grau ou de homicídio culposo, ou seja, se o crime foi premeditado ou não. Em março de 2013, o julgamento começou. Um dos primeiros a depor foi o proprietário da loja de armas que vendeu a pistola para a Sandra. Ele revelou que ela treinou bastante e que logo na segunda aula já tinha uma mira incrível, ou seja, ela saberia onde disparar. No mesmo dia, o Fred, o marido da Sandra, afirmou que não tinha ideia de que a sua esposa tinha comprado aquele objeto. Os advogados de defesa Jeremy Saborra e Michael Reviewer insistiram que a Sandra agiu em legítima defesa, argumentando que, conforme revelou a autópsia, o Jonathan estava sob o efeito de substâncias no momento da briga. Eles pediram ao júri que visse a situação pelo olhar de uma mulher de 70 anos que cuidava de um adolescente problemático e que frequentemente causava distúrbios dentro da casa. Ele tornava aquele ambiente bastante tóxico, sabe? A defesa ainda destacou a falta de apoio que o Jonathan recebia dos seus pais, ocupados com o tratamento da filha mais nova. Por alguns momentos isso fez o júri hesitar, porque o Jonathan realmente parecia ser um jovem problemático e por trás de toda essa história havia um emaranhado de relações familiares complexas, complicadas e dolorosas. A imagem da Sandra como uma avó amorosa era reforçada pelo fato dela não ter nenhum registro criminal e de ter se oferecido para cuidar do neto para ajudar a sua filha que estava sobrecarregada com o tratamento da sua neta. No entanto, essa aura de bondade desmoronou quando a promotoria decidiu tocar a gravação da chamada para o 911 feita pelo Jonathan, logo após os primeiros disparos. Os jurados ficaram de coração partido quando ouviram a voz trêmula e apavorada do jovem, e o que mais chamou a atenção deles foi a ausência de qualquer sinal de luta entre o neto e a avó. Os ecos dos últimos disparos reverberaram na sala do tribunal, um testemunho inegável do que havia acontecido. Não tinha uma briga no momento que o último disparo aconteceu. Naquele momento, gente, a Sandra não conseguiu conter as suas lágrimas, mas nenhum lamento seria suficiente para evitar a sua condenação. E no dia 19 de março, a decisão do júri foi unânime e a Sandra foi considerada culpada de homicídio culposo em segundo grau, o que significava que ela não havia planejado o crime, mas tinha sim a intenção de tirar a vida do seu neto. O pedido de legítima defesa foi totalmente descartado. As lágrimas da Sandra escorriam enquanto ela ouvia o veredito. Naquele momento, ela não quis tecer nenhum comentário. No dia 18 de abril, a sentença foi proferida e ela recebeu uma pena de 40 anos de prisão com no mínimo 20 anos para tentativa de liberdade condicional, mais 2 anos pela utilização da arma. Ela implorou por clemência, alegando que viveu os seus 70 anos de vida sem cometer nenhum erro e nenhum crime, e que o que ela fez agora realmente era muito errado, mas a situação a colocou neste lugar. Ela era uma senhora de 70 anos que estava tendo que lidar com um garoto problemático que abusava de substâncias. Ela terminou dizendo que nenhuma mulher na idade dela
merecia passar por isso. Do outro lado do tribunal, o Fred, o seu marido, observava a cena com lágrimas nos olhos ao ver a sua esposa tão vulnerável. Ela estava assim acabada, gente. Enquanto a polícia levava a Sandra para fora, alguns membros da família acenavam em apoio a ela, entendendo ali o seu lado. Após a audiência, os pais do Jonathan entraram com um processo contra a Sandra, pedindo US$ 1 milhão por danos morais e sofrimento pela perda do filho. Eles alegaram que o Fred deveria ter percebido o potencial letal da sua esposa para cometer o tal ato e que deveria ter chamado a polícia durante as discussões anteriores ao crime. O juiz, no entanto, decidiu que a condenação da Sandra a tornava responsável, mas não havia provas de que o Fred tivesse qualquer conhecimento que pudesse ter evitado a tragédia. Ele mesmo não estava ciente nem da presença da arma dentro de casa. O advogado da Sandra, Thomas Vincent, expressou que sua cliente não tinha um centavo para pagar a indenização e que a sua única opção era cumprir a pena da prisão. Mesmo assim, os pais do Jonathan queriam que a casa onde ela e o Fred moravam fosse vendida para pagá-los pelos danos que eles sofreram. Essa parte do caso eu sinceramente achei muito bizarra, porque querendo ou não, os pais do Jonathan se isentaram de toda a responsabilidade pelo garoto e o colocaram na casa da Sandra para lidar com os problemas do seu neto. Na minha opinião, eles tiveram uma parcela de culpa nessa história toda, porque abandonaram o menino para a avó cuidar e nem acompanharam a situação de perto, sabendo que ele tinha ali alguns problemas. Se eles estivessem atentos como pais, saberiam dos problemas do Jonathan com a sua avó e teriam ajudado a encontrar uma solução antes que o pior acontecesse. Enfim, gente, desabafo sincero aqui. Em outubro de 2014, a Sandra apelou da sentença, alegando que seus direitos haviam sido violados ao não permitir que comentários ameaçadores feitos pelo Jonathan fossem considerados como evidência. Aparentemente, existia um diário onde o garoto escreveu sobre acabar com a vida da sua avó, mas essa evidência foi desconsiderada pelo tribunal. E o Tribunal de Apelações também rejeitou a solicitação e confirmou a sentença da mulher. Os pais do Jonathan disseram estar aliviados pela conclusão do caso e eles não hesitaram em expressar as suas opiniões. A Jennifer, em entrevistas, descreveu a sua mãe como um monstro que merecia estar na prisão, rotulando-a de narcisista. Ela se sentia tranquila, sabendo que o seu filho estava em um lugar melhor, um céu que a Sandra nunca veria. O Michael, por sua vez, sempre teve aversão à sua ex-sogra, achando a mulher intrometida. Ele estava feliz e satisfeito que agora ela estava atrás das grades. Sinceramente, eu nem sei o que pensar e o que dizer, então eu vou deixar para vocês falarem. Então conta para mim aqui embaixo nos comentários o que vocês acham dessa história toda. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.